sejam todos bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a professora Josi e hoje eu vou entrevistar o professor Faustino. Olá, professor Faustino, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Como vai a professora Josineide? Eu estou bem, seja bem-vinda ao meu canal. Eu é que agradeço o convite e a amabilidade que tiveste em convidar-me para fazer parte desta grande luta, dialogar sobre a educação. Eu penso que o convite chegou no momento oportuno e desde já agradecer a todos aqueles que nos acompanham. Quem é o professor Faustino? Pode contar um pouco da sua infância, adolescência, da sua família, fazer um resumo? Posso sim. Faustino Moma Chipese é um cidadão angolano, filho de Graciano Cipriano e de Josefina Daniel. Eu nasci concretamente na capital de Angola, Luanda, mas tive uma infância fora deste centro urbano e, portanto, fui desenvolver toda a minha vida fora desta capital e, no entanto, a província que me viu crescer é a província do Kwanza Sul, mas sou, digamos assim, a minha essência histórica começa no Planalto Central, uma província de Angola, que está no centro do país, que se chama Huambo. No entanto, é lá onde constam todas as nossas raízes, tanto antropológicas, históricas, e por força da guerra que vivemos com ela aqui, então tivemos que depois nos deslocar também e fomos construir uma vida nova no Kwanza Sul, que também é uma província muito próxima da província do Huambo. E é lá onde quase tudo começou, tanto do ponto de vista do crescimento. A minha adolescência teve, digamos assim, um nível mais alto no Kwanza Sul, mas depois tive que me movimentar para vir novamente para a capital, terra onde nasci, onde terminei a minha formação, tanto primária como a secundária. Nós aqui, o ensino secundário corresponde aos níveis da 7ª, 8ª classe na altura, no antigo subsistema de ensino, e depois o ensino médio, que para nós aqui é o segundo ciclo do ensino secundário, 11ª e 12ª classe. Formei-me numa escola de formação de professor, sou técnico de ensino primário, fiz instrução primária como especialidade. Depois fui para a Universidade Católica de Angola, concretamente no Instituto Superior Dom Bosco, onde fiz a licenciatura em Pedagogia, e depois daí fui fazendo as outras formações ligado à agregação pedagógica para o ensino superior, também formações de pós-graduações em elaboração de projetos de investigação e desenvolvimento, fiz também artigos científicos, uma pós-graduação, e, enfim, agora estou terminando o meu mestrado em gestão escolar através de uma universidade do Paraguai e, no entanto, estou agora a desenvolver vários projetos virados à investigação. Sou autor de uma das obras minhas fala sobre a ética do professor na sala de aula, e tenho vários artigos publicados, tanto em Angola como também em algumas revistas no Brasil, Moçambique, concretamente numa das universidades de Maputo, e pronto, caminho numa vida de peregrino no que concerne à pesquisa científica e continuo a me ajustar aos desafios que se impõem no setor da educação. Esta é a minha história. Você falou em projetos. O que leva você a trabalhar com projetos? Bem, eu sempre dediquei a minha vida, tanto pessoal como profissional, a questões ligadas à educação. Eu gosto de dialogar sobre a educação.
gosto de partilhar experiências e saberes sobre a educação. E nas instituições onde eu já passei, eu sou professor também da rede pública, das escolas, uma das escolas públicas aqui na capital, e já fui diretor também de uma escola do segundo ciclo do ensino secundário. Estamos a falar concretamente das escolas onde os estudantes são necessariamente aqueles que têm idade compreendida dos 14 em diante. E, portanto, enquanto fui diretor, deparei-me com vários desafios, e um deles tinha a ver com as respostas ligadas à orientação vocacional. Certamente, enquanto profissional, vi na necessidade de encontrar bases para solucionar tal problema que enfermava o grupo de estudantes. No entanto, havia a necessidade de formular, digamos assim, estratégias para corrigir um problema que afeta inclusive também as famílias. É assim que comecei a desenhar o primeiro projeto, e o primeiro estava ligado a orientações especificamente ao ensino da matemática, da física e da química, por causa do terror que os estudantes olhavam para estas disciplinas, e procuramos apontar para algumas metodologias mais simples para garantir que eles tenham aconchego nelas e consigam, com o seu aprender, facilidade para lidar com aqueles fatos que eles acham ser um problema. E o que mais criou repercussão foi o projeto que foi desenvolvido nesta instituição mesmo, que eu me refiro, onde eu fui diretor. Foi um projeto que retratava aspectos ligados à orientação vocacional. Eu trouxe uma nova perspectiva pedagógica virada ao desenvolvimento psicológico dos alunos do segundo ciclo do ensino secundário em Luanda, concretamente nessa escola que eu me refiro, que é a escola 6075 em Luanda. E dela procuramos fazer um acompanhamento atento, envolvemos professores para fazer uma orientação completa e procuramos estimular os estudantes na perspectiva de descobrirem-se naquilo que é o potencial, as competências que têm como bases para avançar nos outros níveis. E esta orientação não foi simplesmente a nível de formação, mas também no que concerne a vida pessoal dos mesmos, porque até, como sabemos, as questões profissionais muitas das vezes afetam as questões pessoais. Então, estas foram as razões que sempre me levaram a olhar para os projetos a nível das instituições, dar alguma resposta imediata sobre aquelas questões que afetam diretamente o estudante. Qual o objetivo desse projeto? Levar os estudantes a se reencontrarem. Este é um dos objetivos do projeto. Compreenderem, por exemplo, as novas perspectivas pedagógicas para alavancar qualquer uma necessidade virada à compreensão dos passos a seguir, às formações que eles estão a fazer. No caso, quem está a fazer um curso virado a ciências físicas, compreender quais são os perfis de entrada e quais são os perfis de saída para esta área, e que alinhamento tem com as outras áreas do saber que poderá lidar com ele depois de terminar uma formação. E eu penso que o que nós desenvolvemos com ele foi bastante produtivo, e temos bons resultados que também tivemos a oportunidade de apresentar em forma de relatórios, em conferência, e os efeitos hoje são explicados na melhoria não só da vida pessoal de alguns estudantes que participaram do projeto, como também as famílias vêm-se satisfeitas por conta da realização que os seus filhos tiveram ao participarem no projeto que nós desenvolvemos. Professora Josneide. Então, esse projeto ele é aplicado em uma escola pública
E a faixa etária dos alunos é de 14 anos? Exatamente, porque até estamos a falar para o nosso subsistema de ensino aqui em Angola, só pode frequentar o segundo ciclo de ensino secundário quem tem a idade compreendida, a idade mínima para a idade mínima para a entrada em 14 anos de idade. Portanto, estes entram pela primeira vez na 10ª classe e, no caso, responde o primeiro grupo a ser atendido na instituição com esta dimensão do ponto de vista de estruturação do subsistema de ensino. É importante que todo jovem possa recorrer à orientação vocacional? Penso que sim, é extremamente importante, sobretudo para a nossa realidade angolana, onde os desafios são grandes, os pais distanciam-se bastante dos filhos, o acompanhamento dos pais quase que não existe, e porque também nós temos casos em que os pais desconhecem, digamos assim, os perfis que os seus filhos ganham depois de irem para uma instituição onde ele faz uma especialização, e a falta de noção dos princípios de continuidade, também sustentado na base do nível de conhecimento dos pais, que é baixo, remete obrigatoriamente à necessidade de as escolas criarem projetos que pudessem ser acompanhados e dar uma orientação mais acabada relativamente aos próximos passos que os estudantes terão. E isso deve ser feito mesmo no momento em que eles entram, porque até muitos deles chegam bastante emocionados e, na falta de capacidade de gerir as suas emoções de forma inteligente, acabam fazendo opções que, por vezes, é motivada pelo sentimento de amiguismo ou aproximação de alguém que está a frequentar o curso, ou na vontade da resposta. E esta fase de entrada é preciso fazer acompanhamento. Este acompanhamento vai dar bases de, quando ele terminar a formação, estamos a falar percorridos 3 ou 4 anos de especialização, como existe outro subsistema para dar continuidade, ele precisará novamente de uma orientação. Portanto, estamos a falar de 2 etapas de orientação. A primeira é quando ele entra, a segunda é quando ele sai, para conseguirmos fazer alinhamento dos objetivos definidos quando ele entra e dos objetivos que são definidos na saída do mesmo estudante. Qual a relevância social desse projeto? Primeiro, ajustar as políticas públicas da educação. Este é um dos grandes objetivos. E não só as políticas públicas locais, mas também aquelas que dão alinhamento às políticas públicas internacionais. Porque nós sabemos que os países têm obrigações de ligarem as linhas de desenvolvimento sustentável aos paradigmas que norteiam as políticas públicas locais. Quando um estudante não tem acompanhamento que possa dar bases para ele alinhar-se àquilo que são os objetivos nacionais, automaticamente o descompasso que se vai ter da formação deste menino acaba afetando toda a política pública de desenvolvimento que o país define. E quando assim acontece, eu penso que projetos dessa natureza acabam dando maior resposta às insuficiências que podem ser visíveis se os alunos ou as crianças não são acompanhadas na medida certa para responder às devidas exigências sociais. Quais são as competências que a orientação vocacional pode desenvolver no jovem? Uma das competências tem a ver com a compreensão do fundamento prático-teórico daquilo que ele aprende, Outra competência que ele desenvolve é a competência que está ligada às necessidades
do mesmo compreender o que está a fazer. E ali nós ligaríamos a um dos grandes marcos ou dos objetivos que a educação deve ter, que é aprender a fazer. Portanto, ele desenvolve esta dimensão do aprender a fazer de acordo com aquilo que ele tem como saber, o saber ser, que é muito mais do nível de competência, de criatividade, de conhecimento. E quando assim acontece, necessariamente nós estaríamos a dar uma resposta objetiva daquilo que são os anseios do próprio estudante e da família. E porque para isso que a escola existe, é para dar respostas objetivas que afetam diretamente as famílias e com isso reenquadrar os ideais da sociedade e também fazer com que aquilo que é ensinado possa ter repercussão na vida de quem aprende. Então, penso que se analisarmos todos nesta perspectiva, estou certo de que ela é para nós, digamos assim, um dos projetos que faz-se necessário para as escolas que têm esta dimensão orientativa. No seu ponto de vista, um projeto nasce pela necessidade do professor ou pela necessidade do aluno? E se tem uma hora certa de se fazer um projeto? Bom, eu penso que todo projeto tem uma hora certa. Tem uma hora certa porque os projetos devem sempre estar ligados aos problemas que são vivenciados. A hora certa é em que perspectiva? É na perspectiva do diagnóstico. Quer dizer que eu não posso levar a cabo um projeto se eu não tenho em observação ações que me levam à necessidade de elaborar um projeto. E se assim for, então todo projeto tem uma hora para ser aplicado. E porque o projeto também exige que quem o elabora ligue o que está a elaborar com aquilo que a pessoa a quem se vai servir precisa no momento. E todo o processo da elaboração do projeto requer tempo. Quando dizemos assim, o projeto requer tempo, significa que é preciso encontrar um momento apropriado para que seja elaborado, porque senão os objetivos a que definirmos, se não ajustarem ao tempo e contextualizarem as ações, acabam sempre caindo no vazio. Há professores que não gostam de trabalhar com projetos. Acham que os resultados, os objetivos para serem alcançados é muito demorado. O que você pode falar para esses professores que pensam desse jeito? Bom, sim, há professores que não gostam de trabalhar com projetos. E claramente que quando não se trabalha com projetos, para alcançar os resultados é sim demorado. No entanto, eu posso, na verdade, dizer o seguinte: quando o professor elabora a sua aula, é sempre a pensar no tipo de aluno e nas condições que este aluno apresenta como resultado de um diagnóstico feito. Porque nenhuma aula acontece sem o diagnóstico. E se a aula acontece com o diagnóstico, é fundamental que se planifique. E esta planificação, portanto, deve agregar todos os princípios que possam equilibrar, digamos assim, equilibrar todas as ações que poderão anunciar a demora dos resultados das ações que vão ser desenvolvidas. Existe um passo a passo de se fazer um projeto? Sim. Penso que o primeiro passo tem a ver com o diagnóstico. Primeiro passo, diagnóstico. E depois daí, registrar as informações que virão do diagnóstico. Depois, a planificação.
e depois obtenção, juízo de valor das ações que foram elaboradas e dos pressupostos que foram diagnosticados. E no quarto passo, tomada de decisão, ali onde virão todos os outros elementos que poderão sustentar o projeto. O que é ser professor nos dias de hoje? Ser professor nos dias de hoje é compreender, primeiro, os problemas sociais. Ser professor, na minha perspectiva, é amar sem ser amado. Ser professor no dia de hoje é doar-se a um bem sem esperar recompensa. Ou seja, é aturar sem esperar ser aturado. Para finalizar, você pode deixar uma mensagem para professores, diretores e toda a comunidade escolar? Sim, posso. Eu começo a dizer o seguinte. Primeiro, para os professores. Professores, é importante que mergulhemos num cenário de responsabilidade, comprometimento e sinceridade com o trabalho que a gente faz. É também importante que cada um de nós reconheça que as suas limitações são sustentadas pela falta de criatividade. E por ser assim, os professores precisam entregar-se mais para a prática e valorizarem um pouquinho mais aquilo que são os ideais que possam alavancar qualquer uma necessidade em que a sua resolução depende do professor. E para o gestor, trabalhem com projetos políticos pedagógicos. As escolas precisam ter ideias sustentáveis e, por ser assim, é importante que cada gestor encare a escola como um espelho da sociedade, porque até uma das instituições que tem a missão de moldar a sociedade. Portanto, isso tudo depende do gestor, das ideias que traz e da participação efetiva que ele dá em relação àqueles que são os entes deste processo político-pedagógico, que são as famílias. Penso que tem sempre uma coisa que eu vou aproveitar aqui e deixar, tem a ver com um elemento que para a nossa realidade, eu não sei que o Brasil, penso que o Brasil tem avanços muito grandes no que concerne as políticas públicas viradas à educação, mas nós aqui ainda temos problemas sérios virados às questões éticas. E por isso mesmo é que eu tenho uma obra que é um protótipo para ajudar os professores relativamente à compreensão dos fundamentos éticos. A obra foi lançada em 2019, já está publicada, mas aqui nós colocamos instrutivos de como lidar com os problemas da sala de aula, com algumas insuficiências que os professores apresentam, como gerir as suas próprias emoções e de que maneira que nós devemos, digamos assim, demonstrar as nossas insuficiências e aproveitar das nossas insuficiências momento para garantir uma aprendizagem significativa. Então, penso que a divulgação deste material é uma necessidade objetiva e nós queríamos aproveitar esta entrevista para partilhar, digamos assim, a necessidade de reelaboração deste protótipo, porque até estamos agora a lutar com a segunda edição, as insuficiências financeiras não permitem, e nós aqui as políticas de publicação das obras são muito burocráticas e, portanto, merecem de apoios das instituições de direito, e nós queremos apelar àqueles que podem nos ajudar para republicar, não sei se seria o termo correto, mas fazer uma segunda edição desta obra e garantir que ela seja disponível para qualquer docente que quer ver melhorada a sua prática na sala de aula. Já quero agradecer a oportunidade que estou tendo de ser entrevistado nesse canal,
para todo brasileiro que nos acompanha. Forte abraço. Eu agradeço, muito obrigada, professor Faustino. Tchau e até o próximo vídeo.